e é uma convidada hoje. Tem um currículo extenso, bonito, e olha que foi resumido aqui, mas eu quero falar para você. Depois vocês vão saber quem é a convidada de hoje. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando da doutora Graziela Michelin. A infância foi muito boa, né? O meu pai é dentista aqui e eu lembro que a minha prima também falou que ia fazer medicina. Eu falei, eu acho que eu também vou fazer medicina. E deu certo de gostar da psiquiatria e me identifico assim muito com a psiquiatria. Mas para mim é um prazer. Até tenho que me vigiar, assim, porque eu tenho duas filhas pequenas ainda, Sim, né? Uma de 12 e uma de 10 anos, né? Eu acho que é muito mais fácil hoje das pessoas falarem, né, sobre saúde mental, né, se estão fazendo um tratamento ou não, ou que tem alguém na família, né, que está fazendo um tratamento, mas ainda precisa avançar, né? E querendo ou não, as piadinhas é uma forma de preconceito. A manchete de uma matéria dessa é uma pessoa preconceituosa, né? Porque verdade. a matéria não precisaria ter sido feita dessa forma. Eu gosto de vir falar de saúde mental, eu gosto de falar da psiquiatria, porque a gente levar informação para as pessoas, isso vai quebrando barreiras, isso vai diminuindo esse preconceito. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio com Hora a Mais com Lourdes Estrosiati. Se estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Quer ver a sua casa bonita, aconchegante? Móveis Plaza. E como vocês sabem, todas as quarta-feiras nós trazemos um profissional, uma pessoa para falar da sua vida um pouco pessoal e da sua parte profissional, porque nós sabemos que aí vai impactar a sua vida. Hoje é uma convidada muito especial, mas eu quero dizer para você que estamos iniciando Vozes de Sabedoria. E é uma convidada hoje. Tem um currículo extenso, bonito, e olha que foi resumido aqui, mas eu quero falar para você. Depois vocês vão saber quem é a convidada de hoje. Ela é médica psiquiatra, olha aí, e tem uma formação assim impecável. Veja bem, é graduada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNOeste, em 2006 e fez residência em psiquiatria pela Universidade Estadual de Maringá em 2010. Aí vocês estão vendo que ela é bem nova. Isso é interessante. E é especialista em estimulação magnética transcraniana. É uma palavra difícil, mas depois vocês vão entender o que é isso. Pela USP e especialista em estimulação elétrica por corrente contínua pelo Instituto Neuros de Goiânia. Tem mais? Olha, ela é também diretora tesoureira da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria. É um currículo, veja bem. Tem mais. Ela é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, diretora técnica do CAPS 3, Aerorancho em Campo Grande, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Tem mais. Ela é conselheira do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, SEAD, no Mato Grosso do Sul também. Tem mais ainda. Ela é médica colaboradora da Associação de Pais e Amigos do Autista AMA de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Currículo muito grande e você vai ver. Fique conosco que a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser muito interessante. Sabe de quem que eu estou falando?
Estou falando da doutora Graziela Michelin. Doutora Graziela, seja muito bem-vinda e nós agradecemos pelo seu sim para estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Lourdes. Muito obrigada, telespectadores. É uma honra estar aqui, né? Eu que nasci aqui, que minha família está aqui, então eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse podcast, para essa conversa hoje. Doutora, nós que estamos muito honrados, eu e minha equipe. Todos os nossos convidados, quando nós trazemos, a gente gosta de dar um mimo. E para a senhora não seria diferente. E o mimo está aí na sua frente, que é essa caneca. Muito obrigada. Obrigada. E essa caneca vem com o logo do nosso podcast. E é um brinde do nosso patrocinador também, da Capricho Personalizados. A Capricho Personalizados é fabricante de peças em acrílico, faz personalizações em diversos materiais e também impressões a laser. Capricho Personalizados, criatividade, qualidade e inovação. Nós vamos começar agora conhecendo um pouquinho mais a nossa convidada. Como ela já disse, ela é aqui de Itaporã, talvez você não a conhece, mas ela vai falar. Doutora, o currículo da senhora é impecável, é invejável para quem é estudioso na área, com certeza. Mas por trás desse grande currículo que a senhora tem, como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta? Por trás, né, desse grande currículo existe muito tempo de estudo, né? Com certeza. A infância foi muito boa, né? O meu pai é dentista aqui e a gente ia visitar minha avó, ia no consultório e então a gente podia sair, andar de bicicleta, né? Eram tempos que eu falo que bem mais fáceis do que é hoje, né? Verdade. Doutora, filha, eu vou até falar aqui para você que está nos seguindo, filha do Dr. Douglas Michelin, muitas vezes nós falamos Miquelin, né? E eu estava dizendo para a doutora que eu tive o prazer na minha adolescência de ser funcionária do pai dela, né? Ali, quando ele bem jovem também. E, doutora, a medicina, né, para a senhora, ela se relacionou desde a infância, adolescência, ou tinha outros projetos? Ou sempre pensou, vou ser médica? Eu não me lembro, mas diz os meus pais que quando eu tinha 3, 4 anos eu falava que eu ia ser médica. Olha, né? Mas eu não me lembro de forma alguma, assim. Eu ia com o meu tio, né, e com os meus primos para Dourados para a gente estudar, né, na escola lá. E eu lembro que a minha prima também falou que ia fazer medicina. Eu falei, eu acho que eu também vou fazer medicina. Que é a Camila Michelin, né? sim. Que é a doutora Camila, que ela é cirurgiã pediátrica, que está em Dourados. Olha. E aí eu falei, então eu acho que eu vou fazer também. Que a gente ia junto. Ia junto. E aí estudei e deu tudo certo, né? E passei. Falando da Camila, é a filha da professora Ilderce? É a filha da professora Olha, Ilderce. verdade, né? Que coisa maravilhosa. Ela é médica pediatra. Ela é cirurgiã pediátrica. Cirurgiã. Olha. Doutora, e quando a senhora entrou na faculdade de medicina, entrou com um pensamento definido, assim, por exemplo, eu vou ser psiquiatra, ou foi à medida dos estudos que foi chegando a essa conclusão? Não entrei com nenhum pensamento definido, não. Eu estava bem aberta a ver o que eu iria gostar, né, nesse tempo. E deu certo de gostar da psiquiatria e me identifico, assim, muito com a psiquiatria. Eu amo, assim, o que eu faço. Para mim, todo mundo fala, nossa, mas você trabalha muito, atende muito. Mas para mim é um prazer. Até tenho que me vigiar, assim, porque eu tenho 2 filhas pequenas ainda, né? Uma de 12 e uma de 10 anos, para ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Porque eu falo que o meu trabalho não é trabalho, porque é um prazer, assim, que eu faço. Isso é maravilhoso de ouvir. Eu posso até dizer, você que está nos acompanhando, que eu tive a honra já de participar de palestra com a doutora, e a gente vê quando a pessoa se dispõe
a fazer palestra, a vir num podcast, a gente sabendo como é a vida corrida de um médico, é porque é apaixonada mesmo pela profissão, viu, doutora? E eu queria também falar com a senhora que hoje em dia o tema saúde mental ele está bastante presente hoje nas conversas, mas ainda tem às vezes preconceito. Acho que hoje, assim, muitas vezes, todo mundo está com estresse ou depressão. Ou outros têm um estigma, se vai procurar, olha, coisa de louco. Eu pergunto para a senhora acha que realmente está avançando essa questão, a forma como estamos tratando a saúde mental ou precisamos avançar mais? Eu acho que já avançou, sim, né? Eu acho que é muito mais fácil hoje das pessoas falarem, né, sobre saúde mental, né, se estão fazendo um tratamento ou não, ou que tem alguém na família, né, que está fazendo um tratamento, mas ainda precisa avançar, né? Ainda há um preconceito das pessoas, né, em falar que às vezes tem algo mais grave ou que faz esse tratamento, né, ou vira uma piada, uma ironia, né? E querendo ou não, as piadinhas é uma forma de preconceito, né? Verdade. Vou dar um exemplo, assim, como que a gente vê o preconceito na nossa sociedade, é que esses dias eu estava olhando o jornal e apareceu assim, homem esquizofrênico de 40 anos atropelou um garoto de 8 anos. Interessante que assim, ninguém coloca lá, homem diabético de 40 anos atropelou o menino tal. Entendeu? Verdade. Então, assim, esse aí a gente vê que o preconceito ele existe ainda. Até nos meios de comunicação, por exemplo, onde quem montou, né, uma A re- matéria dessa, ou a manchete de uma matéria dessa, é uma pessoa preconceituosa. Né? Porque Verdade. a matéria não precisaria ter sido feita dessa forma. Poderia, Homem de homem, 40 anos atropelou o menino. sim. Pronto, né? Se ela quisesse colocar depois que ele tinha alguma outra coisa. Então, assim, ainda há, né, esse Esse preconceito. Doutora, quando se fala em psiquiatria, uma pergunta minha assim, ainda existe, eu falo assim, médico de louco? Como assim? Que alguém fala, quando eu vou procurar um psiquiatra. Nem Ah, todo sim, mundo é o sim. que vai lá, né? Então a É, gente ouve isso aí. Isso é preconceito, não é, doutora? isso é preconceito, com certeza. Ainda tem muito disso. Ah, eu vim aqui porque eu tô louco. Ah, eu vim aqui. Então, assim, de uma forma irônica, é um preconceito, né? Então, ainda tem isso. Mas eu estava pensando a disponibilidade que a senhora tem em ir dar palestra, em estar em contato com o povo, isso vai desmistificando, né, doutora? Sim, o que vai desmistificando é a informação. A gente Sim. passar a informação da forma correta, né? Então, assim, eu gosto de vir falar de saúde mental, eu gosto de falar da psiquiatria, porque a gente levar a informação para as pessoas, isso vai quebrando barreiras, isso vai diminuindo esse preconceito. Por Doutora, isso, é excelente. E quanto à prevenção, eu perguntaria assim, ó, qual é o impacto da prevenção na saúde mental e como que nós, eu vou falar leigamente, nós podemos incentivar as pessoas a procurar o profissional psiquiatra? o que eu sempre falo para as pessoas é começar a procurar, né, ajuda, pode ser do psiquiatra, pode ser da psicóloga, no começo, né? Porque as pessoas esperam a situação se agravar para depois procurar ajuda. E Verdade. no começo é sempre mais fácil, né? Da gente orientar, né? De poder fazer um outro tipo de encaminhamento, ou nem precisar usar o medicamento, né? Já adotando outras estratégias, já passar a melhorar. Então, quando a pessoa está no início de algum sintoma, já procurar ajuda. Fiquei pensando aqui agora, todos os profissionais, e bom a senhora falar, você que está nos acompanhando,
No início é bom a gente ver, o oncologista diz, né? Se achar primeiro lá no comecinho é mais fácil de tratar, o cardiologista, né? Uhum. E com a psiquiatria também não vai ser diferente, né, É doutora? a mesma coisa, exatamente. Então você aí, ó, que está nos acompanhando, preste atenção no que a doutora Graziella está falando. Doutora, hoje nós usamos falar muito assim em ansiedade, em depressão. É termos que às vezes uma roda assim a gente acaba, fulano está depressivo, ou então a gente mesmo fala, eu ando muito ansiosa. Uhum. Mas será que nós sabemos realmente, doutora, ou a senhora poderia nos dizer o que é mesmo ser ansioso ou estar ansioso e o que é depressão, estou depressiva? Aham. Às vezes as pessoas acham que uma tristeza, né, é um episódio depressivo, né, mas não é, né? A tristeza é algo que é relacionado a algum momento que aquela pessoa está passando, uma situação, né, e vai ficar e ficou triste, né, e logo depois de uns dias passa, melhora. E a depressão não, né? O episódio depressivo não. O episódio depressivo envolve vários sintomas e um desses sintomas é a tristeza, né? Mas é a falta de energia, a falta de prazer em fazer as coisas, alteração do sono, alteração do apetite. Então, é uma alteração, né? Uma complexidade de sintomas, né, que acontece quando a pessoa está com depressão. Então, a tristeza é uma dessas coisas, né? Então, tristeza, depressão e ansiedade são coisas diferentes. Exatamente. Porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes tem um parente, um amigo, e às vezes ele está triste, a gente acha que é depressão. Às vezes está com depressão, pensa que é uma tristeza passageira. É, exatamente. E aí depende do tempo que isso está durando também, né? Isso que acende o alerta, né? Até 2 semanas é uma tristeza só. Passou de 2 semanas, de terceira semana em diante, a gente já pode ligar um alerta que pode ser um episódio depressivo. Nossa, olha aí, pessoal. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê a pessoa triste pelo um fato, Uhum. mas ela tem que sair daquilo lá, né? É, é. E eu perguntaria para a senhora, e dentro dessa tristeza, passando esse período, já o profissional, a gente já leva para o psiquiatra ou tem algo antes? Como que eu, leigamente, vou saber a hora, doutora, de procurar? É, Então, assim, a hora de procurar pode ser, primeiro, pode ser o psiquiatra ou pode ser o psicólogo, né? Ambos vão conseguir identificar, né, se é um episódio depressivo ou se é algo passageiro ali, tá? Mas e é o quanto antes, melhor. é o que nós falávamos agora, É. quanto antes tem que ser. Uhum. Doutora, isso é um conhecimento, uma pergunta minha, pessoal. Pode existir um tratamento assim, o psiquiatra e o psicólogo junto para um paciente? Todos os consensos, né? Ou o que a gente fala que consenso é algo assim, por exemplo, nos Estados Unidos existe um consenso de tratamento de depressão, no Canadá existe um consenso de tratamento, no Brasil existe. Todos os consensos, tá? Falam que a doença psiquiátrica ou a doença mental tem que ser junto o médico psiquiatra com a psicoterapia associada. Ah, sim, então seria, eu posso, até estou perguntando isso aí que eu lembrei-me agora, que é até uma pergunta familiar. Uhum. Então, esse tratamento pode ter, que a dúvida do leigo seria assim, mas se o psiquiatra fala uma coisa, o psicólogo fala outra, e isso também, o psicólogo não pode medicar, é isso, doutora? O psicólogo não pode medicar, né? A estratégia de tratamento dele é a terapia, Ah, né? sim. Existem tipos de terapia que as pessoas estudam, né? Se especializam. Existe a terapia cognitivo-comportamental, existe a psicanálise, existe a terapia junguiana, existe a terapia de esquema.
Então, assim, a pessoa se especializa naquele tipo de terapia e executa no paciente aquelas estratégias daquela terapia. E isso a senhora também, eu vi que a senhora, pelo currículo, a senhora participa do CAPS É, em aham, Campo Grande, é, né? É interessante, e infelizmente nem todos os municípios têm, né? E, infelizmente mesmo. doutora, tá bom demais, eu estou Ó, vou aprendendo falar um muito. pouquinho de ansiedade, porque eu Sim, gosto muito. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, tá? Com maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, né? O transtorno de ansiedade não é só o que a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade envolve o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, pode ser uma fobia social, pode ser todos os tipos de fobia. Então, hoje, nós, brasileiros, nós somos os mais ansiosos do mundo, tá? nossa, E o que que acontece? É, as pessoas precisam, né, entender que essa ansiedade atrapalha a vida delas. Porque, às vezes, a cada 10 pessoas no Brasil, uma tem ansiedade, transtorno de ansiedade, tá? Que é um transtorno psiquiátrico. E isso é muito grave, porque assim atrapalha a vida delas e de quem convive também, sim. né? Ô, doutora, a senhora falando nisso aí, às vezes a gente ouve falar assim, eu estou ansiosa ou ansiosa e passa. Uhum, Então não é bem assim, não é? De eu falar eu mesmo, digo que eu estou, eu mesmo digo que saí, alguma coisa. Tem que ter uma ajuda profissional, não é? exato, exato. E esse fato da senhora falar da questão da família, tem momentos na sua profissão, por exemplo, que chega o paciente, mas a senhora precisa também levar a família? Chegar, vem que nós precisamos conversar, doutora? Diversas vezes, né? Apesar da consulta psiquiátrica e da psicologia ser algo bem íntimo da pessoa, né? Eu falo, é uma consulta difícil porque as pessoas vão falar do íntimo, né? Das fraquezas, né? Do que Sim, dói. Então, assim, não é uma consulta fácil, né? Para olha, aquela pessoa que está indo ali. E aí, assim, os familiares, às vezes as pessoas, pelo receio de não querer tomar um remédio, sim, né, por achar que não, tá tudo bem esse comportamento, não tem problema, né, acaba omitindo do médico, né, e às vezes é uma informação importante, olha aí. né. Você que está nos acompanhando, vai que você está dizendo, estou muito ansioso. Verifique a sua ansiedade, se a sua ansiedade não está prejudicando a família, não é, É, doutora? exato. Porque às vezes a pessoa está enferma, a família não sabe como lidar, começa a dar dificuldade dentro da casa, Uhum, não é? é. E Agora, agora há pouco eu estava até comentando com a doutora aqui, né? Eu tenho um irmão, né, que ele tem essa dificuldade, um transtorno psiquiátrico, e às vezes a gente não sabe em certos momentos o que fazer. uhum, E às vezes não tem um feedback, porque ele está doente, né? Então hoje a gente já tem a compreensão assim, ele está doente porque ele está doente. E às vezes, conforme a atitude, tem a família que não sabe que ele está doente, não uhum. é? Assim, eu falo que a família, o melhor é sempre buscar a informação, né? O que que ele tem, né? Como é essa doença? O que que a gente pode fazer para ajudar? Porque a informação também do que ele tem dá para entender. Então ele faz isso porque é assim, assim, assim. Então acho que fica mais Mais fácil de fácil, compreender, né? verdade. E como você falou, a informação é tudo mesmo, Uhum, né? E você que está nos acompanhando, eu acredito que você esteja gostando. Se você está, dê o seu like, se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Estrosiati e também compartilhe, porque você vai ver que tem, de repente, um amigo seu, um parente, e ouvindo isso aqui, pode impactar na vida da pessoa. Mas, doutora, hoje, nesse mundo, nós vemos assim, nas redes sociais, né? É o celular, é nós aqui, estamos numa rede, é um aham, podcast, né? E isso influencia, às vezes, até na nossa autoestima, às vezes, uhum. conforme o nicho que a gente pega, né? Então, eu pergunto para a senhora percebe um aumento em casos de ansiedade, depressão,
por conta do uso excessivo nas redes sociais? Sim, eu atendo criança e adolescente, né? E as redes sociais estão causando um problema imenso, né? Tanto na piora, por exemplo, da questão cognitiva, da atenção. Saiu uma pesquisa agora, semana passada, falando que o QI das pessoas estão diminuindo por conta do uso excessivo das redes sociais. Nossa, É, é alarmante. é. Eu, como educadora, também, a gente se assusta com isso, não é? Sim, exato. Porque assim, hoje tudo vem mastigado, a pessoa não precisa mais pensar numa estratégia, Verdade. Olha, né? A isso, gente, a gente buscava Barça, a gente buscava livros para tentar entender e para fazer tal. uma pesquisa, né? E hoje você não clica, você tem aquela informação, né? Exato. E assim, é muito preocupante, porque vem uma questão da perfeição, da beleza, que Nossa, é real, né? verdade. Que é tudo montado, É, né? Que tem os filtros, que tem verdade, que arruma tudo, que né? arruma tudo, exato. E a vida de ninguém é perfeita, né? A gente fala assim, tô cheio, chega o paciente e fala, tô cheio de problemas e tal e tal. E eu entendo, mas e todo mundo tem problemas, Sim. E né? então essa questão de ansiedade, depressão, esse uso excessivo pode ser aumentado, então poderia dizer, Piorou piorou. muito, assim. A gente vê uma piora, não só da ansiedade, da depressão, como de outros problemas também, Uma vida né? social, por exemplo, de conviver assim cara a cara, uma conversa que às vezes acaba não tendo, que está muito na rede, né, doutora? Uhum. Piorou, afastou, né? Isolou as pessoas, né? Doutora, uma outra pergunta é essa exposição, né, que as pessoas fazem de modo exagerado. Eu leigamente perguntando, isso aí seria assim sintomas de carência emocional? Pode acontecer? Eu estou carente e eu vou me voltar por aí ou não? Na verdade, assim, cada caso é um caso, né? Porque assim, tem gente que trabalha com a rede social, Sim, né? Que ganha dinheiro com a rede social. Então, assim, sim. aí já é proposital, porque é É estratégico, uma profissão, é né, uma Bê? profissão. Sim, E aí o outro e tem que não trabalha com aquilo que realmente tem uma carência e precisa, como diz, dos likes, né? sim, Para se sentir bem, bem. mas tem muito isso, Medo de assim. ser cancelado, Uhum, né? Que tem é, muito disso aí com um jovem, né? é. Então eu fico pensando assim que as pessoas estão assim envolvidas, né, socialmente, e eu perguntaria para a senhora, e às vezes a pessoa andando assim pode vir ter uma vida irreal, dela ficar tão conectado ali e de repente ela começar a viver aquele mundo ali, e daí chegar na senhora como psiquiatra, há um tratamento para isso hoje em dia, se fala ou ainda não? Não, assim, não tem um diagnóstico para isso, Sim, né? Mas assim, aí essa ilusão da rede social, de viver aquela vida da rede social, tá? Pode ser outros tipos de problema, outros tipos de transtorno, né? sim. Que precisa ser avaliado, tá? Então isso aí cada caso realmente tem que ver. Mas é tão bom estar conversando com a senhora, porque às vezes no dia a dia a gente vai vendo, vai ouvindo, mas você de repente critica, mas não dá uma solução. Uhum. E volta àquilo que a senhora já falou, né? A informação é tudo, né? Hoje essa questão da tecnologia, da rede social, ao mesmo tempo que ajudou, sim, em Sim, várias coisas na nossa vida, né? sim. Tem o uso que é ruim, que é o uso excessivo, Excessivo? né? E hoje um dos principais problemas que a gente está vendo aí na mídia, que é o jogo eletrônico, né? Nossa, Então, sim. essa questão dos jogos eletrônicos que está assim muito grave, né? Eu tive paciente que perdeu casa, eu tive paciente que
perdeu o relacionamento, né, de separação Sim. de esposa, né, de separação conjugal por conta de jogo eletrônico, né? Tive informações de pessoas que se suicidaram por conta Nossa. de dívidas de jogo eletrônico. Então, assim, é uma situação muito grave hoje, né? Doutora, e daí a gente poderia, quando a pessoa está viciada nesses tipos de jogos que a senhora mencionou, aí a gente poderia falar que ela está doente? Está doente, é um Está tipo de doente. dependência, né? A sensação é o mesmo tipo de uma dependência química, né? Nossa. Um problema químico, só que não de algo que é a química que vem externa, mas a química que é gerada no cérebro, né? Nossa, então acho que é muito difícil, né, ainda. É. E eu até gostaria um pouco que a senhora falasse mais sobre isso aí. E como que a família deve agir quando tem esse ou esposo, ou filho, ou adolescente? Qual que é o caminho, doutora? O caminho é mostrar a realidade das perdas, né, dos danos que está acontecendo e buscar ajuda, buscar tratamento, Sim, né? E assim como, por exemplo, quando a gente faz um tratamento para um paciente que tem problemas com álcool, né, uma dependência de álcool, e a gente orienta assim, olha, você não pode mais passar num bar, você não pode mais ficar tanto tempo numa festa que tem bebida alcoólica. A gente faz essas orientações. A mesma coisa com é com a rede. para quem é dependente de jogos eletrônicos, né? Então tem que evitar, não tem Não jeito. tem jeito. Doutora, agora nós temos um patrocinador, sempre ele nos manda uma pergunta. Nós Uhum, vamos ver que tem assim a questão dos remédios, né, uhum. que o profissional vai oferecer. E como que funciona o tratamento de medicamentos em psiquiatria? E quais mitos, se é que existe ainda, precisa ser quebrado? Porque às Uhum. vezes o profissional oferece o remédio, oferece não, Prescreve. prescreve, e daí, existe barreiras ainda, doutora? Existem muitas barreiras, né? Porque assim, eu falo que é um problema, porque o que a gente tem historicamente, né, do tratamento psiquiátrico? Os pacientes que ficavam, às vezes, em hospitais ou até em casas, dopados, né, sonolentos ali sem conseguir fazer nada. Essa é a visão, né, de muitas pessoas ainda. E é uma visão que tem um embasamento, até porque antes existia pouquíssimos medicamentos. Sim. Então, os medicamentos eram muito. As opções de tratamento eram muito pequenas. É. Hoje, com a evolução da farmacologia, né? é, eu falo, eu me estou formada desde 2016, vai fazer agora 19 anos. E o que apareceu já de medicação nova nesses anos é impressionante. Olha aí. Então, evoluiu muito os tratamentos. E eu gosto sempre quando o paciente fala, né? Mas eu não quero ficar dopado, eu não quero ficar Isso. sonolento, né? Tomando essa medicação. Ou não, mas não é mais como era antes. Né? Hoje já tem medicamentos modernos que não causam sonolência, que não aumenta peso, né? Que você vai ter uma vida funcional, uma vida normal, né? Isso é importante, né? Você que está nos acompanhando, não tenha medo. O que a gente escuta muito falar assim: mas eu vou ficar dependente, né? Então já não tem. Hoje, às vezes é melhor ficar dependente. Estou falando leigamente, me corrige, doutora. Às vezes é melhor ficar dependente do remédio que o profissional está dando do que você está doente, não é? Exato. É a mesma coisa. Eu sempre falo assim, o diabético, ele é dependente da insulina ou quem é hipertenso é dependente da losartana, por exemplo. Sim. Então, assim, aí é uma visão. Que Por exemplo, pode, né, para a sociedade. então eu sou diabético, então eu sou dependente de insulina. E qual o problema? É para o meu bem-estar, né? Para me tratar, para tratar uma doença que eu tenho. Sim. Então, ainda tem na psiquiatria isso de, eu vou ficar dependente, eu não vou ficar dependente? Depende.
Vamos ver o que você tem primeiro, Sim, fazer o diagnóstico, depois a gente vai conversar sobre tratamento, né? exatamente. Mas essa palestra, gente, eu estou amando. Veja bem que eu já ouvi tanto, você que está nos acompanhando. Ah, mas eu vou tomar um remédio que depois eu vou ficar dependente. Não. Se for dependente, esse exemplo que a doutora deu, maravilhoso. Se eu for para eu ficar bem, por que não tomar? Não é? Por que não tomar? Por que não? Doutora, nosso patrocinador ainda, que é o Móveis Plaza, ela tem, além da medicação, existem várias abordagens terapêuticas, né, que pode ajudar no tratamento mental. Então eu pergunto, em quais casos e terapias se é sozinha é suficiente e quando são necessários medicar? Se a senhora pode falar. Ah, não só conversar, vai, ou não, agora eu preciso medicar. Na verdade, assim, as doenças leves que a gente fala, por exemplo, uma depressão leve, tá? O que os consensos falam? Não precisa de medicação, né? Então, a terapia, a psicoterapia já Vai vai ajudar. ajudar, né? Aí depois os quadros moderado e graves, aí sim, né? Precisa de tratamento medicamentoso. Sim. E isso é para todos, né? Dentro da psiquiatria, né? Por exemplo, às vezes a gente encontra alguém que vai falar assim, que hoje em dia já está mais comum. Olha, eu tenho autismo leve, autismo Sim. nível 1, né? E como que é a sua vida? Ah, não, tranquilo e tal, não tomo remédio nenhum e tal. Por quê? Não precisa, tá? Certo. E normalmente os já de grau 2 e 3, que são os mais moderados e graves, vai precisar tomar alguma coisa, entendeu? E interessante que a senhora está falando isso, porque isso quem vai dizer é o profissional, né? Não pode ser eu leigamente, ou então alguém falou, um vizinho falou, um É. amigo falou. Cada caso é um caso, né, Uhum. doutora? E outra, assim, cada caso é um caso, até em relação ao medicamento. Porque o medicamento que dá certo para mim não vai dar certo para você. Olha aí. E a mesma coisa assim, às vezes o paciente está tomando um medicamento que está dando certo para ele, aí chega o vizinho e fala assim: ah, não, para isso. Nossa, foi horrível esse medicamento para mim, que não sei o quê, que não. Tá, mas para ele não foi bom, mas para você é bom, né? Aí é a confiança no profissional que nós, enquanto pacientes, temos que ter, né, doutora? Exato. Porque é um profissional que estudou para aquilo lá, né? Doutora, na nossa vida, às vezes, pequenos hábitos, à medida que a gente vai aprendendo no dia a dia, pode dar um impacto para a gente. Eu pergunto assim, quais hábitos que seria bom que impactasse na nossa vida para cuidar o nosso equilíbrio emocional e também no nosso bem-estar do nosso dia a dia, É. doutora? Na verdade, é bem o que você falou, é o equilíbrio, né? Equilíbrio entre o profissional, equilíbrio com a sua vida pessoal, né? A gente tem que equilibrar tudo, saber dosar isso, né? E as medidas, né, de prevenção da doença mental na psiquiatria é a medida que todos os profissionais médicos vão falar, o cardiologista vai falar, o endócrino vai falar, todos vão falar, que é atividade física Isso. regularmente, né, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação boa, né, você ter horário para dormir e para acordar, né, a gente tem o hábito hoje em dia de dormir olhando o celular, deitar olhando o celular, é um Verdade. hábito péssimo, Às vezes né? refeições, né? É, a- Ali. Exato. E então, assim, as medidas de todas as outras doenças, Sim. né? Da saúde mental e física, na verdade, Tem que estar né? junto ali, não é? Exato. Doutora, gente, eu já ouvi falar, né? Mas eu quero que a senhora fale sobre estresse e burnout. Ah, o Ah, estresse e o burnout. isso. É, E, e isso sempre acontece no ambiente de trabalho, né? E tem como ver, assim, sinais que falar, ó, é isso aí, é esse sintoma, é essa síndrome, não sei se deveria ser uhum. uma síndrome.
Tem como, doutora? Tem como a gente identificar sim, Sim. né? O burnout, na verdade, é o estresse crônico, né, no trabalho, né? É a pessoa que está estressada cronicamente, né? Por exemplo, às vezes a gente tem alguma época do ano que a gente tem um pouco mais de estresse no trabalho, né? Sim. Porque tem uma sobrecarga, mas isso passa, né? Ah, O pessoa que está com burnout, não. A gente vê que é aquela pessoa que vem estressada por muito tempo, né? Então, é o que a gente chama de estresse crônico. E isso vai acabando, como que eu posso te falar uma palavra, minguando aquela diminuindo o vigor, por exemplo? diminuindo o vigor, a pessoa chega falando assim, eu não tenho mais prazer nenhum em ir para o meu trabalho, né? É como se aquilo ali causasse, ir para o trabalho já causa ansiedade, Um né? Um sofrimento. sofrimento para ir até aquele local, tá? Nossa. Normalmente está relacionado a pessoas que têm metas de produção ou Sim. metas constantes. Vou dar um exemplo, quem está muito assim passando por burnout. Bancário, por exemplo, vendedor que tem meta, Sim. né? Que tem aquelas metas. Bateu a meta esse mês que vem tem mais. Sim, ele tem que dar conta. Na educação também, né? Tem profissionais que hoje eu acredito que está nessa fase aí, né? Na educação também. Muito, né? Também. Mas aí já por um outro problema, né? Aí entra o problema de reconhecimento, porque assim, eu falo que não é nem o trabalho e o dinheiro Em si. que em si que dá prazer, mas o reconhecimento, Nossa, isso é muito lindo, doutora, de né? falar. Às vezes a pessoa está esperando aquele reconhecimento e não Não tem, acontece. aí o trabalho vai ficando É, terrível, né? é. Doutor, nós estamos caminhando para o nosso final do nosso bate-papo. Uhum. Teria alguma coisa a mais que a senhora gostasse de acrescentar, que desse um alerta aos nossos seguidores? Resumindo o que nós falamos sobre as redes sociais, para os pais, para os profissionais, Uhum. teria alguma coisa a dizer mais? Olha, o que eu gosto assim de falar da saúde mental, primeiro é da questão da psicofobia, né? Sim, Que essa questão das pessoas ainda terem esse preconceito em buscar um tratamento psiquiátrico, né? E começam e não continuam, né? Por ter um preconceito, mas será que eu tenho isso mesmo? sim. Às vezes recebe um diagnóstico que não aceita, né? Esse preconceito e vai levando a situação se agravando. A tecnologia, eu falo, ela é muito boa, mas também tem que ter esse equilíbrio, porque Equilíbrio. senão vai adoecer. Sim. Vai adoecer. Tanto criança, adolescente e adulto. E adulto, né? Até os adultos também hoje É. está ali conectado. Aham. Mas, doutora, olha, a senhora falou mais um pouco. Gostaria de deixar uma mensagem para os nossos seguidores? A minha mensagem é assim, que todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Nos tempos de hoje, onde a gente recebe muita cobrança de todos os lados, a saúde mental é importantíssima, né? O equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental é muito importante. Então, a gente precisa ter essa atenção. E ir ao psiquiatra não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É um médico normal, a gente vai fazer as perguntas do dia a dia da pessoa. Então, assim, e não tem, se a pessoa não concorda, vai em mais consultas, e assim vai. E cair, tirar esse preconceito mesmo, né, de procurar ajuda. É isso. Doutora, quero falar com você que nos seguiu até agora. Se a mente não está bem, todo o resto do corpo fica complicado e muito comprometido. Assim como cuidamos do nosso corpo, nossa saúde emocional também precisa de atenção. Buscar ajuda
como a doutora bem disse, todos os profissionais, é o primeiro passo para uma vida mais leve e uma vida mais saudável. Porque cuidar da saúde mental é um ato de coragem. Você precisa. Procurar um psiquiatra não é sinal de fraqueza, mas sim de força e autocuidado. Você merece viver com equilíbrio e bem-estar. Então, com essas palavras, doutora, que eu pude sintetizar, eu quero agradecer imensamente o sim da senhora a estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma honra. Nossa, estou muito feliz por estar aqui. E você que nos seguiu até agora, então, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal. E se você gostou, eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.